quando não era um ministério, uma banda completa, Sim. Busca Eterna, né? Me lembro de todos os músicos, por quê? Porque eu queria ser isso, né? Essa necessidade. O Beni, né? Tipo assim, me lembro o Keb, Rubinho, me lembro Keb. muitos, Pô, tá né? louco? Banda Transfiguração, Busca Eterna, na época, Sorriso de Deus, mas era São Francisco, né? A gente olhava, poxa, eu quero isso. Eu quero fazer parte de uma missão assim, eu quero me dar por inteiro. Tu era meio fã dos caras. Era assim, uma É coisa. isso. Mas não era. Mas Mas- tu não era fã das pessoas que diziam assim, cara, eles estão fazendo aquilo que eu também quero fazer. Isso. E aí vinha sentido. Isso, eu tava lembrando agora, até no Retiro eu me lembro do Teófilos, que era a primeira banda no sentido querigma. Carlos do Amados do Eterno começou lá no querigma, então tu tinha, quando eu entrei em ensino, tudo foi vivendo isso, né? Meu Deus, eu tava recordando Roberta Nuz, Euzinha, que era na época coordenadora da Música e Artes no início da Ofensiva Nacional, dentro da nossa paróquia dando formação, né? E tu, Os encontros de e tu carnaval. começando ali, Que o Vicente vinha né? pra cá. E tu Porra. começando ali, então tu quer isso. No Vomir Tu Alencar. deseja, dão essa imagem, mas tu quer servir na mesma potência que eles se davam para Deus, né? E essa espécie de ser, tipo assim, ó, ser um pouco fã, mas a pessoa, né? Acho que as pessoas que estão nos vendo estão entendendo qual é o sentido de ser fã. É do sentido de dizer assim, ó, pô, o ministério dessa pessoa deu certo. E Isso. eu quero isso como exemplo para mim. E quando começou a se perder isso, em que as pessoas começaram, não todas, né? Mas quando a pessoa começa a se sentir maior do que o próprio ministério, ela destoa. Eu vejo assim, ó, por que eu falo isso? Porque, né, aí agora entrando nesse assunto ainda, né, mantendo esse assunto ainda da música, a gente vê quantos entraram e quantos saíram, né, cara? E a gente às vezes nem sabe bem o porquê, né? E aí a gente às vezes está num almoço, tá numa festa de igreja, tá num restaurante, tu encontra lá um cara que é músico que, pô, o cara servia na igreja comigo. Isso. Né? A gente tem alguns exemplos até na igreja protestante aqui, né? E aí o cara fica pensando assim, mas o que aconteceu, né, cara? Eu me bastava, eu me fazia feliz da missa mais simples, não no contexto assim, das mais simples pessoas, dos grandes missas, dos grandes solenidades, né? Das coisas que eu via, o mínimo, eu me contentava, tipo assim, eu digo, vamos supor, primeiro ano eu fiz a comunhão em 93, 94 eu já estava tocando a primeira comunhão, né?